Então, agora sim, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse nosso encontro da disciplina de construções rurais. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que nós iniciamos na semana passada, sobre telhados, né, coberturas e telhados, e hoje nós vamos focar na resolução de exercícios, né? Então, a prof trouxe dois exemplos, né? Um com telha de barro, outro com telha de cimento amianto, telhas de dimensões maiores, né? Então, assim, eu uso o cimento amianto porque é um material que o pessoal usa bastante ainda, né? Mas as telhas de maiores dimensões, as telhas de zinco, as telhas, né? Outras telhas também caberiam aqui com o mesmo raciocínio, né? Então, esses exercícios, bem como as tarefas, já estão disponíveis para vocês no Moodle, tá? E a tarefa, então, é sobre esse conteúdo e pode ser entregue para a prof em arquivo PDF até a segunda-feira da semana que vem, acho que é dia 19 de julho, às 23 horas e 59 minutos, certo? E dúvidas, então, podem ser tiradas, vocês podem ligar, vocês podem escrever, né? De preferência no WhatsApp, que é mais rápido, né? E-mail mais demoradinho. E continua valendo aquela máxima, né? Se a prof não consegue atender na hora, a prof visualiza, e isso é um sinal de que a prof sabe que estão querendo falar com ela, e assim que a prof desocupa, a prof retorna, tá bom? Com relação às presenças, não esqueçam de marcar lá, tá? Tá habilitado para vocês marcarem a presença. Então, vocês marquem durante a vigência da aula, não esqueçam, tá bem? E eu reconfigurei ele de novo, porque o pessoal estava dizendo que não estava funcionando, não estava conseguindo ver a presença, ele está direitinho. Já estava e continua estando, tá? Podem marcar lá. Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês o exercício, tá? Então, já está aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quando vocês já estiverem enxergando, só digam para a prof, tá? Apareceu. Apareceu, filho? Então, beleza. Então, exercícios, coberturas e telhados nas construções rurais, né? Então, o primeiro exercício, né, ele é muito parecido com o exercício da semana passada, né? Mas eu fiz algumas alterações, né, em dimensões, algumas questões assim, para a gente observar alguns detalhes, principalmente lá na planilha que a prof deixou para vocês observarem, né, detalhes de quando a gente calcula, quando dá número exato de tesouras e como é que acontece o decalque. Então, tem algumas questões que eu vou chamar a atenção de vocês aqui durante a vigência do exercício, né? E o outro exercício que está na sequência, ele é muito parecido, só que, como eu falei para vocês, ó, ele é um exercício com as telhas de cimento amianto, né, no modelo ondulado, e lá no material de vocês, eu deixei um catálogo, eu baixei, né, do site da Eternit, um catálogo das principais telhas que eles fabricam, né? Mas, assim, eu deixei o da Eternit porque é o primeiro que aparece, né, e ele é bastante completo. E até para mostrar para vocês, né, a questão dos cálculos, que é muito parecido com a forma que a gente conduz aqui. E aí, assim, então, quer dizer que isso é muito prático, que é usável. E aí chama atenção também para a dimensão das telhas, né? Agora, não significa que seja só a Eternit que tenha esse material disponível. Não. Tem outras marcas também, né? Mas são todas telhas de cimento amianto. Tem Imbralite, tem outras marcas que trabalham com esse tipo de produto, tá? Então, se vocês entrarem no Google lá, fabricantes telhas de cimento amianto, aí vem, o primeiro que aparece é a Eternit, aí depois tem Brasilite, tem Imbralite, tem várias, e o que eu chamo a atenção é que as dimensões das telhas, elas são várias, né, e elas são semelhantes entre os fabricantes, né, então, o que vai demandar é a questão de custo, o que vai demandar é qualidade, né, que vocês têm que observar na hora de comprar. Mas as dimensões, elas são muito próximas, né, ou se não iguais, tá, das peças. O que é bom, né?
E aí, esse exercício, então, é das telhas de cimento amianto, mas leiam como telhas de maior dimensão, né? Então, vamos começar. Eu vou levar vocês para a lousa, tá? Vou levar vocês aqui para o quadro. Eu vou descompartilhar até para ver a localização do quadro em relação a vocês. Deixa eu ver. Eu quero enquadrar bem a lousa para vocês. Vamos lá. Tá bem bom, gente? Aqui. Tá legal? Tá bom, prof. Tá, Bia? Enxerga bem? Dá para ver, aham. Dá. Botei a luz aqui, tô parecendo assistente de palco, né? Ajeitando aqui a luz aqui para ver se fica bom. Tá, então tá. Bom, então vamos começar. Agora sim, vou compartilhar com vocês para a gente fazer a leitura ali do exercício. Então, vamos lá. Bom, esse primeiro exercício, então, como eu falei, né, eu tenho um galpão, ele mede 35 metros de comprimento por 7 metros de largura, tá? 35 por 7. E aí, por ser de telha de barro, né, então, nos frontais, tá, ali naquela posição dos leitões, nós deixamos um beiral menorzinho, né, somente de 25 centímetros. Mas nas laterais, né, na sua dimensão de comprimento, eu deixei um beiral maior, né? Eu deixei um beiral de meio metro, tá? Então, de construção, eu tenho um galpão de 35 por 7 metros, mais os beirais nos frontais de 25 centímetros, cada uma das posições, e 50 centímetros nas laterais, tá? E aí eu vou também construir com telhas de barro tipo francesa. O que mudaria aqui, por exemplo, né, se eu fosse mudar o tipo de telha, eu mudaria, por exemplo, para os outros modelos que nós temos, né? E aí o que importar aqui? Eu teria que dar para vocês a relação de quantas peças eu precisaria por metro quadrado, para vocês conseguirem determinar o número de telhas, certo? Lembrando, tem sempre que as telhas, né, quando a gente calcula o número aqui, né, absoluto ali, mas quando a gente vai comprar, tanto para as telhas de barro tipo francês, como para as demais, a recomendação é que a gente compre em torno de 5 até 10% a mais, né, por causa das perdas, por causa, né, das quebras, por causa das manutenções que a gente tem que fazer. Então, normalmente é assim que acontece, tá? Eu posso usar também um peso aproximado, que, como eu falei para vocês, é um peso aproximado do telhado, de 150 quilogramas forças por metro quadrado, mais a sobrecarga, que a gente já conversou, que seriam 60 quilogramas forças por metro quadrado, que nos resultariam em torno de 210 quilogramas forças por metro quadrado, carga e sobrecarga, incluindo na carga a parte de madeira e a parte de telhas, né, e a sobrecarga vento, chuva, manutenção, subir em cima do telhado, aquelas questões que a gente já tinha conversado na aula da semana passada, né? Bom, o que muda aqui também, né? Se eu vou trabalhar com as francesas, né, com as telhas de barro francesa, a inclinação, eu tenho aquela tabelinha que eu passei para vocês, então eu vou definir aqui para as telhas de barro a inclinação que eu gostaria de utilizar para esse telhado. Então, eu vou utilizar, sim, a inclinação máxima, né? E, então, que seria, para o caso das telhas de barro tipo francesa, 22 graus, tá? E aí eu começo a calcular todos os demais itens, certo? Então, feitas as devidas considerações, eu vou descompartilhar para poder ficar grande para vocês a tela, senão fica muito pequenininho para a gente começar a discutir. Bom, então, vou colocar aqui, né? Opa, esse aqui não tá bom. Eu comprei um novo. Esse aqui tá muito claro. Vamos ver a posição que vai ficar. Se vocês enxergam. Tranquilo aqui? Tranquilo, prof. Consegue enxergar, né, Bianca? Sim, aham.
Vou fazer um esqueminha do desenho da cobertura, né? O esboço da cobertura. Então, aqui, ó, eu tenho, se vocês lembram, na semana passada, eu tenho um telhado, um galpão, né? Que tem 7 metros de vão, né? E aí, eu tenho aqui a inclinação, que é a primeira coisa que nós vamos chamar de letra A. A inclinação, eu vou trabalhar lá, eu vou coletar lá da minha tabela, né? Como é telha de barro de francês, eu vou trabalhar com 22 graus, certo? Então, esses 22 graus, ele está aqui, certo? Bom, isso é tesoura, né? Aí, vou colocar aqui também as nossas terças, né? Ó, 7 metros, eu ainda tenho o modelo 2, né? O tipo de tesoura 2, né? A classe 2, onde eu tenho o quê? 5 terças. Como é um telhado de barro, de telha de barro, eu tenho os caibros, e aí eu tenho aqui a projeção do beiral de 50 centímetros cada lado, tá? E, logicamente, em cima desse caibro, né, eu vou ter lá bonitinho as minhas ripinhas, né, que vão sustentar as minhas telhas, né, vão suportar as minhas telhas, tá? Então, esse é o esquema básico. Bom, definida a inclinação, aí a gente já pode partir para o segundo item, né, que seria o quê? Seria o cálculo do pendural, né? Pendural é aquela peça que trabalha na vertical aqui, ó, que vai servir para sustentar as pernas, né? E vai ficar apoiado sobre a linha, certo? Então, esse aqui é o nosso pendural. Aí, se vocês lembram na semana passada, a prof calculou com vocês o pendural pela fórmula da tangente, né? Então, eu fiz assim, olha, a tangente do ângulo de 22 graus vai ser o quê? Vai ser o pendural, que é o cateto oposto ao ângulo pendural, dividido pelo cateto adjacente, que é a metade do meu vão, ou a metade da minha linha. Se eu tenho a linha total aqui de abertura de 7 metros, a metade seriam 3,5, correto? Se é 3,5, então vou isolar o pendural. O pendural vai ser o quê? Vai ser 3,5 vezes, né? Vou passar multiplicando a tangente de 22 graus. Não é isso? Então, ó, isolei o pendural aqui, passei multiplicando. Vamos ver quanto é que dá essa conta. Vou pegar minha calculadora aqui em cima. Vamos lá. Então, ó, 3,5 vezes 22 tangente, 1,41? Isso. Isso. Então, achei a primeira coisa ali, 1,41 m. Essa é a altura do pendural, certo? Lembra na semana passada, se eu não me engano, acho que era 1,21, não era? Acho que era 1,21 a semana passada, né? Mas eu quero que vocês guardem esse valor e depois a gente vai confrontar com o outro exercício, né? Que é feito com as telhas de cimento amianto. Vocês vão ver a diferença que dá, tá? Vamos lá. Calculei o pendural. Aí, a próxima coisa que eu gostaria de calcular é a área do telhado. E por que eu quero calcular a área do telhado? Porque eu quero calcular o número de telhas e depois a carga desse telhado, né? Então, vamos calcular a área do telhado, certo? A área do telhado. Então, vamos ver. Bom, para eu calcular a área do telhado, eu preciso calcular a água, né? Eu preciso calcular a água do telhado, não a perna. A perna, ela está relacionada com a tesoura. A água, ela inclui o beiral, né? É como se eu estivesse calculando o comprimento do caibro, né?
É o cálculo do comprimento do caibo. Então, como é que a gente calcula esse caibo, né? Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui, ó. Vamos apagar aqui, para a gente conseguir ir fazendo os cálculos. Então, se eu quero calcular a água, eu vou, o ângulo de 22 também está aqui, né? Então, eu vou usar o cálculo do cosseno, né? Cosseno de 22 graus é igual ao cateto adjacente, que é formador do ângulo. Então, vejam, para o cálculo da água, eu tenho que incluir aqui, além dos 3,5, que é a metade do vão ou a metade da linha, mais a medida da projeção do beiral. Então, eu tenho 4 metros, certo? 3,5 mais meio, 4, dividido pela água, que é a hipotenusa do meu triângulo retângulo. O meu objetivo é calcular a água, vou passar a água para cá, né? A água aqui para cima, e aí vai ser 4 dividido pelo cosseno de 22 graus. Então, como é que faz essa continha? Ó, 4 dividido por 22 cosseno, eu vou achar 4,31, Bia? Isso. Isso, ó. Então, olha, a água do meu telhado deu 4,31 metros. Mas eu não posso parar por aí, né? Porque eu quero a área do telhado, né? Então, lembram que a área do telhado vai ser o quê? Vou abrir um parênteses. Vai ser a minha água multiplicada por 2, porque são 2 águas, certo? E aí, ainda multiplicado pelo comprimento total do telhado, que no caso aqui são 35 metros de construção, mais 0,25 de beiral num frontal e mais 0,25 do outro. Vocês lembram do esquema que a prof mostrou? 35 mais 0,25 mais 0,25. Então, neste caso, 35,5 metros. Então, olha lá, essa área do telhado, então, vai ser 4,31 vezes 2 vezes 35,5 vai me dar uma área de, ó, 4,31 vezes 2 vezes 35,5, 306,01? Sim, Isso. Isso? Certinho, Renata? Regiane também achou isso? Achou? 306,01 metros quadrados. Isso? E os meninos? Acharam isso também? Sim. Tranquilo, Thiago? Tá indo. Tá indo. Gabriel achou. Vitor, achou esse valor, filho? Sim, professora, fechou. Beleza. Lacrou. Minha filha que fala isso. Lacrou, mãe. Oh, Jesus. 306,01. Bom, se eu tenho a área, consigo calcular o número de telhas, não consigo? Vou apagar aqui, ó. Posso apagar o cálculo aqui? Vou apagar aqui, ó. Aí, ó, consigo calcular o número de telhas. Aí eu tenho lá que 1 metro quadrado de telhado feito com essas telhas de barro tipo francesa, eu preciso de 16 unidades. Mas no caso aqui, eu tenho 306,01 metros quadrados. Quanto que dá? Então é só multiplicar, né? É uma regrinha de 3. 306,01 vezes 16 costuma dar, olha, 4.896,16 telhas. Então, 4.897 telhas. Aqui não vale o arredondamento lá da matemática, né? Então, eu vou usar o arredondamento a maior, tá? 4.897. É isso que vocês acharam? Eu achei isso. Isso, ó, 4.800. Vou apagar aqui, tá? Para colocar aqui. 4.800. Então, número de telhas
no caso aqui, telhas de barro tipo francesa, onde para 1 metro quadrado eu preciso de 16 unidades, 4.892, não, 97, desculpa, e 97 unidades, tá? De novo, lembrando, isso aqui é o valor que a gente vai usar aqui, mas o que vai acontecer? Na hora de comprar, é aquilo que a prof já falou, né? É um a mais que a gente tem que comprar, que varia entre 5% e 10%, certo? Bom, calculei o número de telhas. Já dá para calcular o peso médio dessa cobertura, certo? Então, vamos lá. O peso médio dessa cobertura, ou o peso aproximado da cobertura, ou do telhado, né? Então, como é que a gente vai calcular? É simples, né? Vou fazer aqui do ladinho, ó. Então, vocês lembram, né? Eu tinha comentado com vocês. Peso aproximado do telhado, 150 kg forças por metro quadrado. Lembrando que a gente está trabalhando equivalente, né? 1 kg, 1 kg força, tá? E a sobrecarga, 60 kg força por metro quadrado. Então, o total seria 210 kg forças para cada metro quadrado de peso aproximado, tá? Então, se 1 metro quadrado eu tenho carga e sobrecarga totalizando 210 kg força, aproximadamente, então, se eu tenho 306,01 metros quadrados, vamos ver quanto que dá? Quanto que vocês acharam? 64.262,1. 306,01 vezes 210. Quanto que deu, Thiago? 64.000? 262,1. Exatamente. Acharam isso? Quilogramas força. Acharam isso? Sim, tudo certo. Tudo certo? Achou, Felipe? Renata? Gabriel também achou. Beleza, a Regiane também. Então, ó, o peso aproximado desse telhado, olha bem, 64.262,1 quilogramas força. Na verdade, eu vou deixar vírgula 1, porque não tem nada após esse 1, tá? Mas lembrando que a gente sempre vai trabalhar com o arredondamento para 2 casas após a vírgula, quando o cálculo assim permitir, né? E valores sem casas após a vírgula só para coisas unitárias, né? Só quando eu tenho coisas de unidade, que é a telha, que é tijolo, né? Então, isso sim. Certo? Bom, calculei o peso aproximado do telhado, já tenho o número de telha, já tenho a área do telhado, já tenho o pendural, já tenho a inclinação. Posso calcular o número de tesouras, não posso? O número de tesouras agora é possível fazer. E eu posso também fazer o quê? Posso fazer posso conferir o espaçamento entre elas, através do decalque, tá? Então, vamos lá, ó. Vou apagar aqui no meu cantinho aqui, que a gente poder fazer. Então, vamos lá. Então, eu vou calcular o número de tesouras, treliças, né? O número de tesouras e a distância entre elas. Vou conferir a distância entre elas, certo? Você lembra a semana passada que a gente fez o cálculo? E aí, lembra que a gente tinha definido que íamos fazer com o número de tesouras, daí a gente definiu, não, vamos trabalhar com um pouco mais, porque com o valor que a gente tinha calculado, tinha ultrapassado o espaçamento máximo recomendado, então a gente aumentou uma tesoura e aí ajeitou o espaçamento dentro do intervalo recomendado, tá? Então, vamos lá, vamos ver o que vai dar aqui. Olha, o Nutriel que calcula o número de tesouras, né? E o Nutriel é o quê? É o comprimento da edificação, tá? Comprimento da edificação dividido pelo espaçamento recomendado, tá? Mais 1. Então, nesse caso aqui,
o comprimento da edificação são 35 metros, certo? Olhando lá no nosso desenhozinho. E para as telhas de barro tipo francesa, quando a gente usa aquela planilha, eu tenho um espaçamento máximo recomendado de 3,5 metros. E aqui eu ainda somo 1. Por quê? Porque quando eu divido a dimensão do galpão pelo espaçamento, eu só acho número de espaços, mas eu quero número de tesouras, por isso que eu somo 1. Tá? Então, o que vai dar aqui? Vai dar bacaninha. Né? Esse exercício eu fiz para dar bacaninha. 35 mais 3,5, ó, mais não, dividido por 3,5, vão dar 10. Que somado 1, vão dar 11 tesouras, certo? Ou 11 unidades. Aí, feito isso, eu vou recalcular o decalque para ver o que acontece. Vocês anotaram aqui? Sim, prof, já anotei. Sim, prof. Tá. Então, eu tenho que usar esse pedacinho aqui para não ir complicando aqui. Eu tô deixando anotado, depois eu apago tudo. Então, 11 tesouras. Aí, vou conferir o espaçamento entre elas, que não deve ultrapassar 3,5 metros. Então, olha, vou trabalhar com 11 tesouras, né? Que é o que deu ali. Então, o decalque, nesse caso aqui, vai ser o quê? Vai ser o comprimento da edificação, né? O comprimento da edificação dividido pelo quê? Pelo Nutrel menos 1, né? Então, vou calcular o espaçamento de novo, recalcular. Então, vai ser 35, né? 35 metros, dividido pelo Nutrel, que é 11 menos 1. Então, essa continha aqui vai dar exatamente 3,5 metros. Então, assim, isso aqui eu fiz de propósito para mostrar para vocês, né? A semana passada a gente tinha que ter feito aquele ajuste lá para não ultrapassar. Nesse caso aqui, como o valor deu exato 11 tesouras, então já era esperado que quando eu conferisse o espaçamento entre elas, ele se mantivesse dentro do intervalo. É uma questão matemática, né? Mas eu quis mostrar para vocês terem esse detalhe ali, tá? Bom, se eu já sei qual é a expectativa de número de tesouras e o espaçamento está ok, eu já posso definir com quantos pilares eu vou trabalhar, tá? Então, vocês lembram que eu falei para vocês? No mínimo 2 pilares por tesoura, né? Um de cada lado, certo? Com um só não dá, né, gente? Vai ficar capenga. Com mais de 2, a gente pode trabalhar, nesse caso aqui eu não recomendo, né? É uma construção muito estreitinha, né? Vai atrapalhar, né, a utilização, a movimentação lá dentro. Então, assim, nas extremidades é sempre mais adequado, né? Então, se eu tenho 11 tesouras, que a gente tinha calculado aqui, né? Se eu for trabalhar com, no mínimo, 2 pilares por tesoura, então vamos anotar aqui, ó. Vou apagar aqui, né? E aí nós vamos fazer aqui o cálculo, olha. Então, eu vou fazer aqui o número de pilares, né? O número de pilares que eu vou trabalhar, né? Então, serão o número de tesouras vezes 2. Então, se eu tenho 11 tesouras vezes 2, então, nesse caso, eu vou trabalhar com 22 pilares. Certo? Minimamente com 22 pilares. Sim? Sim, prof. Tranquilo? Bem tranquilo, né? Vocês estão acompanhando bem certinho o desenrolar aqui, o raciocínio das coisas? Bem tranquilo? Sim, prof. Né? Então, assim, ó, Natália, é bem simples de fazer. A gente só não pode perder o fio da meada com o que a gente está trabalhando, né? O que a gente está calculando, onde é que nós estamos. Né, Regiane? Tem que ficar atento para aonde pega os dados, o que vai fazer, como é que vai ser, né? Para não se perder.
que é muito isso que acontece quando vocês vão fazer o exercício. Por exemplo, quando vocês vão considerar aqui para calcular a água, aí confunde com a perna, esquece de adicionar aqui a projeção de Beral, aí quando vai pedir, vai pegar a dimensão do caibro, aí pega, na verdade, a dimensão da perna. Essas passagens matemáticas aqui, a pessoa acaba se atrapalhando. Então, isso, e aí vai acumulando os erros, né? E aí não dá certo, tá? Então, é por isso que a prof faz passinho por passinho, para a gente poder não se perder, tá bem? Bom, se eu terminei aqui, agora eu já posso começar a pensar na armadura principal e na armadura secundária, certo? Então, agora eu vou apagar todas as coisas, anotado tudo aí no caderno? Tudo certinho? Da minha parte, sim. Tá? Então, vou apagar aqui, ó. Então, ó, aí a gente vai calcular agora as peças, né? Então, as peças que vão compor a armadura principal e a armadura secundária, né, deste meu telhado. Então, vamos lá. Fica meio azulado. Deixa eu limpar melhor. Então, vamos lá. Acho que é o H, né? A letra. Então, vou fazer a armadura secundária. Armadura secundária. Então, a armadura secundária, nessa estrutura aqui, é feita de quê? É feita de terças, de caibros e de ripas. Certo? Então, ó, as terças eu já pego lá no meu material. Então, nesse caso aqui, ó, vou pegar lá o material que vocês têm da semana passada. Então, do material da semana passada, eu tinha passado para vocês aqui, ó. Então, 7 metros de vão, é uma tesoura de classe 2, portanto, com 5 terças, né? Uma em cada nó de força, ó. Uma aqui nos flechais, uma aqui em cima de cada mão francesa e uma de cumier, certo? E aí, assim, ó, toda vez que... Aí a gente vai pegar aqui nessa coluna. Toda vez que a gente for pegar a seção das peças... Então, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho as terças de cumeira, as terças intermediárias e a terça frechal. As terças frechais, né? Então, todas elas terão 7,5 por 23, tá? Quando eu falar de caibro, ele terá 7,5 por 7,5. Quando eu falar da linha, ela terá 7,5 por 15. Quando eu falar da perna, ela também terá 7,5 por 15. A minha mão francesa, semelhante ao meu caibro, 7,5 por 7,5, e o meu pendural, 7,5 por 11,5, tá? Então, nós vamos pegar tudo aqui, direitinho aqui nessa coluna dos 7 metros de vão, ok? Então, vamos lá. Se é desse jeito, então, o que a gente vai fazer, né? Para as terças aqui, eu sei que eu tenho 5 unidades, certo? 5 unidades de terça. Aí, o comprimento, vou colocar aqui. Vou colocar assim, ó. Então, vamos olhar aqui a terça, onde é que ela tá. Né? Ela tá aqui, né? Ela tá aqui na cumeira. Vou fazer bonitinho aqui, ó. Ela tá aqui na cumeira, né? Ela tá aqui, eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui na mão francesa, eu tenho uma aqui, né? Então, ela segue todo o comprimento do meu telhado, né? Então, o comprimento dessas terças será o comprimento total da cobertura, que inclui o comprimento da edificação mais os beirais. 35... Opa, esse preto aqui é muito fino. Tá ruim de vocês enxergarem. 35,5 metros. E a seção, vocês vão buscar lá no material que eu falei para vocês, né? Vocês têm que pegar lá no material.
Bom, resolvido as terças. Então, 5 unidades, né? 2 flechais, 2 intermediárias e uma de comieiro. Com 35,5 metros cada uma e a seção lá. Bom, lembrando sempre que nós não vamos achar, nós não vamos conseguir chegar lá na madeireira e dizer assim, ó, me veja aí 5 barras com 35,5 metros para eu fazer terça para o meu telhado. Né? Então, a gente vai ter a dimensão de terça que eles tenham lá, madeira, e aí vocês vão ter que equacionar lá como é que eu vou fazer com aqueles tamanhos, né? Pra gente, pô, vou ter que pensar em emenda, vou ter que pensar naquelas coisas todas, né? Então, a gente vai ter que comprar, logicamente, um pouquinho a mais de madeira. Não dá para pegar os metros lineares certinho, por exemplo, se são 5 unidades vezes 35,5, dariam 177,5 metros lineares, metros corridos. Não dá para comprar só isso, tá? Porque, como eu falei para vocês, eu vou ter o tamanho das madeiras e eu vou ter que equacionar pelo tamanho que eu tenho, como é que eu vou trabalhar essa questão de emendar um pedaço no outro para eu ter os 35,5 metros, tá? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Mas é isso aqui, para a gente ter uma noção, tá? Bom, aí eu vou fazer os caibros. Olha aqui os caibros onde é que estão. Eles ficam aqui, ó. Eles correm desse jeito aqui, né? Eles correm transversalmente as terças, certo? E aí, como é que eu calculo a quantidade de caibro? Eu tenho que pegar o comprimento do meu telhado, dividir. Eu sempre divido pelo espaçamento máximo recomendado entre os caibros, né? Que seria um meio metro que está lá na nossa planilha. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o 35,5 metros, vou dividir por meio e vou somar 1, para saber a quantidade de barras de caibro que eu preciso, tá? Então, aqui, ó, 35,5 dividido por 0,5 mais 1, então eu tenho 72 pedacinhos de caibro desse lado, vezes 2, então, na verdade, eu tenho 144 pedacinhos de caibro, tá? E aí, a medida deles é a medida da água. Vocês lembram? Lembra que eu falei para vocês? Olha, a água aqui eu vou usar para o cálculo do caibro também. Bia, acho que é 4,31, né? Olha lá no caderno para a prof. O caibro, lá na água, quando a gente fez o cálculo. Você anotou isso, Natália? É 4,31. Isso. Obrigada, Renata. Então, o que vai acontecer? Então, isso aqui vai dar, ó, isso aqui vai dar 72, eu vou multiplicar por 2, então dá 144 unidades, né? Aí, o que equivale aqui a 5 unidades de terça. Daí, qual é o tamanho disso aqui? Tem que apagar um pouquinho aqui. Com, né, olha, esse aqui é 35,5, com o comprimento que vocês passaram para a prof, 4,31 metros, certo? E a seção é a seção que vocês vão pegar, se eu não me engano, é 7,5 por 7,5 centímetros, tá? A seção dela, né? 7,5 por 7,5. É essa seção aqui. E essas medidas aqui é o comprimento dessa madeira, tá? Entenderam aqui? Fácil? Sim, prof. Tranquilo, né? Falta só a ripa agora. Ó, a ripa, como é que nós vamos calcular essa ripa? Tranquilo aqui também. Vou pagar a minha seção de caibro aqui para poder fazer o telhadinho, né? Então, vamos lá. Então, ó, vamos lembrar do meu telhado aqui, ó. Aí eu tenho, ó, a minha terça aqui, né? Ó, eu tenho, vou fazer o caibro de verde aqui, ó. O caibro aqui, né? E aí, eu vou fazer de vermelho, para chamar a atenção de vocês, as ripas aqui, ó. As ripinhas vão estar aqui, ó. Tá? Então, elas seguem a mesma direção das terças, né? Então, fica a terça, o caibro e a ripa por cima, né? Então, como é que a gente vai calcular? Fácil, né? A gente vai pegar a medida aqui da água, certo? A medida da água
que é o 4,31, não é? Lembra que eu falei para vocês, varia em torno de 25 até 32 centímetros os espaçamentos ali para a gente fazer a colocação da minha telha, né? Só um minutinho. Então, vou pegar o 4,31, vou usar o menor espaçamento. Por que isso, né? Porque a pior situação é a situação que eu teria maior quantidade de madeira, né? Então, a gente tem que olhar lá a telha que a gente vai comprar, né? A telha, para ver o espaçamento direitinho, para a gente poder calcular. Mas eu vou usar o menor espaçamento, que é 25. Então, aqui, ó, que é a pior situação. Aí, eu vou fazer, ó, pegar o 4,31, que é o comprimento, né? Aqui da minha água. Vou dividir pelo espaçamento que vou usar aqui, né? É o espaçamentinho de 0,25 e somar 1, que é igualzinho quando eu faço o cálculo do cargo. Então, olha lá. Vamos ver se nós achamos o mesmo valor. 4,31 dividido por 0,25 mais 1, 18 peças? Vou usar 18 peças. Isso? Deu 18,24? 24, isso. Nesse caso, Thiago, como eu já estou usando um valor, vamos dizer, o valor a menor do espaçamento, eu estou usando 25, entre elas, o 32 seria o máximo, então eu vou arredondar aqui vou usar o arredondamento matemático, entendeu? Vou usar aqui nesse caso, eu posso fazer isso. Então, no mínimo, eu usaria 18 ripas, né? Mas 18 ripas para cada lado. Então, seriam, ó, então isso aqui eu vou fazer 18, 12 não, 18, desculpa. 18, né? Vezes 2, porque são 2 lados, 2 águas, então dariam 36 unidades com, ó, qual é o comprimento delas? É o comprimento das terças, certo? Com 35,5 metros. Né? E a seção, aí a gente vai pegar aquela seção que eu tinha passado para vocês naquele material padrão lá, lembra? A seção, vou até marcar para vocês aqui, não está na planilha, mas está no material anterior. A seção seria a BNT 1,2 por 5 centímetros, certo? Tem lá no material de vocês. Então, tá resolvido, ó. Armadura secundária, porque eu tô falando com telhado de telha de barro, eu preciso de uma armadura feita com terças, com caibros e com ripas, né? Porque as telhas são pequenininhas. Então, as terças. Como eu tô trabalhando com uma tesoura de classe 2, né? Porque o meu vão me permite isso, certo? Então, eu vou ter a necessidade de 5 unidades de terça. Qual é o comprimento de cada uma dessas barras, né? O comprimento do telhado, no mínimo, né? 35,5 metros. E a seção é a seção da BNT que eu passei ali na planilha para vocês. Ah, mas não tem aquela seção. Vale aquela máxima que a prof explicou, né? Vai lá na madeireira do seu João, conversa com ele e vê a seção que mais se assemelha à seção pedida. Ele vai ter essa seção, né? Sessões parecidas. Você vai pedir, olha, eu quero terças, caibros e ripas, né? Ele vai ter as seções das madeiras que são usuais para isso, tá? E a gente vai adequar em função desse valor da BNT. Aí os caibros, né? Eu peguei a dimensão total do telhado, dividi pelo espaçamento máximo entre eles, somei mais um. Achei 72 unidades, como são 2 lados, multipliquei por 2, então precisaria de 144 unidades, 144 pedaços, com, no mínimo, 4,31 metros, que é o comprimento da água, tá? E a seção tá ali na planilha, se eu não me engano, é 7,5 por 7,5, tá? Aqui eu acho que é 7,5 por 23 a terça, aqui acho que é 7,5 por 7,5. E, por fim, a ripa, eu peguei o comprimento da água, eu dividi pelo menor espaçamento que a gente tem para, né, porque a telha de barro, tipo francesa, ela tem 2 orelhinhas aqui que ajudam na fixação, né? Ela não escorrega, ela fica presa ali na madeira. Então, existe uma variação, né? Por isso que eu sempre falo para vocês, em torno de 25 até no máximo 32.
pelo tamanho da peça, né? Então, eu usei o A menor, o 0,25. Somei mais um, então eu achei 18 pedaços, eu arredondei segundo a matemática, multipliquei por 2, que são 2 lados, achei 36 unidades, e aí o comprimento mínimo delas de 35,5 metros, que é o comprimento total do meu telhado, certo? E a seção dessas ripas, segundo a BNT, 1,2 por 5 centímetros. Dúvidas? Tranquilo? Sim, prof, por enquanto tranquilo. Tranquilo, né, Natália? Beleza. Agora, então, a gente vai para a armadura tranquilo, né, Gabriel? O negócio aqui tá bonito de ver. Prof, Oi? esse 18 vezes 2, esse 2 é do quê mesmo? Que são duas águas, né, Bia? Ah, tá. Quando eu calculei 18, eu calculei com uma água só. Eu estou fazendo um telhado de duas, então eu preciso de 36 pedacinhos, né? E o comprimento desse pedaço vai ser no mínimo de 35,5 metros. Ah, então tá bom. Obrigada, prof. Como que a gente não vai comprar os 35 lá na madeireira, né? Não tem, dona. Então, a gente vai ter que equacionar isso com as prováveis emendas que a gente vai ter que fazer. Tá bom? Ok, obrigada. Tá joia. Não pode ficar com dúvida, viu, gente? Tem que perguntar aqui para a prof. Aí, vamos lá. Agora, nós vamos calcular a armadura principal, porque eu acho que é mais fácil da gente calcular, né? A armadura principal é bem fácil. Vou apagar aqui meu telhado. Vamos lá. Aí falta a armadura principal. Vamos lá. Então, acho que é o item I. Armadura principal. Que é formada por que peças, né? Pela linha, ó. Linha. Pelo pendural. Essa madeira aqui. Pela perna. E pelas mãos francesas. Que, na verdade, é uma escória, né? Então, vamos lá. Quero saber das linhas. Então, olha, eu tenho uma unidade por tesoura, certo? Então, eu tenho uma unidade vezes, né? Vou opor 11 tesouras, certo? Então, uma unidade, 11 tesouras, com 7 metros. E a seção, se eu não me engano, é 7,5 por 15. Tá? Vocês têm que olhar lá no planilha. Então, uma unidade, porque numa tesoura vai uma unidade de linha. 11 tesouras, multipliquei por 11. E 7 metros. Então, na verdade, eu iria precisar, no mínimo, de 77 metros de madeira para fazer essas tesouras. Para fazer a linha das tesouras, tá? E a seção, acho que é 7,5 por 15, se eu não me engano. Sim? Bom, aí, eu acho que é isso. Isso mesmo, 7,5 por 15. O pendural, ó, lembra que eu falei para vocês? Eu preciso de uma unidade. Uma unidade, 11 tesouras. E aí, com, acho que é 1,41? Acho que é, né? Que a gente calculou? 1,41? É, né? Sim, prof. É, prof. Isso. Isso. Aí, a seção, eu acho que o pendural, deixa eu dar uma olhada. O pendural vai ser de, perna pendural, 7,5 por 11,5, tá? Lá na planilha. A perna, professor, eu só tenho o caibro que me deu a água. Vamos ter que calcular. Então, Prof, o pendural não é 7,5 por 10? vamos olhar lá.
Não, filha. A mão francesa que é 7,5 por... Não, a mão francesa é 7,5 por 7,5. O pendural é 7,5 por 11,5. Eu vou compartilhar. Aqui, ó. 7. Aí eu vou olhar aqui, ó, pendural. Pendural, 7,5 por 11,5. Beleza? Beleza, prof, obrigada. De nada. A mão francesa aqui vai ter a mesma dimensão do meu caibro, 7,5 por 7,5. E a perna, junto com a linha, que vai fazer o triângulo, né? Elas todas têm que ter a mesma dimensão. Elas terão 7,5 por 15, tá? O caibro, 7,5 por 7,5, que a gente já tinha visto. E aí, as terças, 7,5 por 23. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. A perna, então, a gente vai ter que calcular. Então, a gente vai fazer aqui, ó, perna, que é só essa madeira que faz o triângulo aqui da minha tesoura. Então, eu vou usar o mesmo cálculo que eu usei para a água, só que o que difere é que eu não considero nesse cálculo a projeção do beiral. Então, vai ser só a metade do vão aqui, 3,5. Aí, em vez de dividir pela água, eu vou dividir pela perna, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Vou isolar essa perna para cá, ó. Vai ficar 3,5 dividido pelo cosseno de 22. Isso aqui vai dar 3,77. Isso? Acharam isso? Tiago, achou 3,77, filho? Bia? Pera, que eu tô calculando aqui. Eita. A Natália achou, Natália? Eu achei. Beleza. O Felipe também achou, Felipe? Tranquilo. Vitor, tá acompanhando, filho? Sim, prof, tá fechando todos os Tá cálculos. fechando tudo, né? Beleza. Oba! Então, a nossa perna vai ter 3,77. Acharam isso, né? Aí, o que a gente vai fazer? Olha, perna são 2 unidades. Então, 2 unidades por 11 tesouras, né? E aí, o comprimento, vou apagar aqui, ó, 3,77, que a gente acabou de calcular. No mínimo, né? Com 3,77 metros. E a seção que a gente tinha visto, acho que é 7,5 por 15, né? Que é a mesma seção da linha. Se eu não me engano, é isso. Aí falta a mão francesa. Ai, professor, o cálculo da mão francesa é uma chatice. Uhum. Aí a gente vai calcular. Vocês anotaram? Anotei. Anotaram todos? Sim. Eu vou apagar agora tudo aqui para a gente ver a mão francesa. Tá? Que é a última coisa que a gente falta calcular aqui. Epa. O que a gente gasta desse negócio aqui é uma grandeza. É muita coisa. Então, a mão francesa, como eu já falei para vocês, tem uma montoeira de forma de calcular. Mas aí, a prof acaba calculando a mão francesa NF. Aqui, ó. Vamos calcular a lixa aqui. Ó. Calcular aqui. Esse comprimento total aqui deu 3,77, que a gente acabou de calcular, né? Então, esse pedaço aqui é no máximo 1/3 de 3,77, tá? Então, assim, 3,77 dividido por 3 vai dar 1,26. Então, esse pedacinho aqui, a gente vai fazer com 1,26, certo? Esse pedacinho. Aí, ó, se eu tenho 22 aqui, se eu fechar o outro triângulo aqui, eu também tenho 22. Não é isso? Aí eu posso calcular, né? Aí eu posso calcular
o Y aqui, o X, o W e a mão francesa, que nem a gente fez na aula passada, né? Lembrando que essa altura total aqui é o pendural, que acho que é 1,41, se eu não me engano, nessa situação, né? Então, ó, o que nós vamos calcular aqui? Nós vamos calcular o Y. O Y, eu vou calcular com a relação de seno. Então, seno de 22 graus é o Y dividido por 1,26. Tá? Aí, o X, o cosseno de 22, né? Cosseno de 22 graus é o X dividido por 1,26. Né? Então, olha, vai dar... Vou isolar o Y, vou multiplicar aqui. Vou isolar o X, vou multiplicar aqui. Então, 1,26 vezes 22 seno vai dar 0,47 aqui, ó. Aqui, 1,26 vezes 22 cosseno vai dar 1,17? Isso? Isso, prof. Tá. Aí, tranquilo, né? Aí, por diferença aqui, eu acho o W. Ó, o W vai ser o pendural menos o Y que eu achei, que é 0,47. Certo? Professora, Oi. explica o X de novo, que eu... Ah, você perdeu. O X é a relação de cosseno, né? O X é o cateto adjacente. Então, cosseno... achei a diferença. 2, cateto adjacente sobre hipotenusa, que é o 1,26. Entendi. Beleza? O W eu tirei por diferença, lembra? Eu fiz o pendural menos o valor do Y, que eu tinha calculado ali, 0,47. Então, o W deu 1,41 menos 0,47 vai dar... Teoricamente, 0,94 metros, certo? Ok? 0,94 aqui, 1,17 aqui, tá certo? Ó, 1,17 o X, o Y aqui, eu tenho um ângulo reto aqui, posso calcular a mão francesa, não posso? Sim. Beleza? Tem uns outros jeitos aqui que é uma delícia de calcular, que a gente faz por uns ângulos, umas coisas deliciosas. Mas eu não vou entrar nisso, porque daí, assim, não é aula da gente fazer isso, aula de construções, né? Mas tem uns cálculos que a gente faz aqui com os ângulos, aqui é reto, a gente calcula, né? Aqui, se aqui é 22, aqui é reto, quanto é aqui, os alternos, internos, aquelas coisas todas. Então, não, vou deixar isso aí lá para o professor Eliseu, né? Mas é gostoso de fazer. Aí, assim, a mão francesa, eu vou calcular lá pelo Pitágoras, né? Que é um triângulo retângulo. Mão francesa ao quadrado é igual a x quadrado mais o y quadrado. Y não, w ao quadrado, né? Que são os catetos aqui, w ao quadrado. Então, vai ser... O x quadrado, a gente já tinha achado que era 1,17, certo? Mais o w ao quadrado, que eu tinha acabado de achar, 0,94 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar, ó, eu vou fazer o quadrado dos dois, vou somar e vou extrair a raiz e acho a mão francesa. Vocês lembram disso, né? Então, 1,17 ao quadrado. Vai dar 1,37? 1,17 ao quadrado. Isso, 1,37. Mais 0,94 ao quadrado, 0,88. Vou somar os dois. 0,88 mais 1,37, extrai a raiz. Um 1,37 mais 0,88... 37.
meu deu 1,5, prof. Isso, meu também. Entendeu? Eu também. Só estou conferindo para ver se não tem mais casa após a vírgula. Acho que não tem. É, 2,25,5. Então, teoricamente, eu precisaria de uma mão francesa de 1,5 m, tá? Aí, como é que seria isso, né? A mão francesa, ó, vamos fazer lá em cima. Vão ser, quantas unidades eu preciso? 2 unidades, 11 tesouras, manter o mesmo padrão que eu tinha feito os outros, né? Deixa eu apagar aqui para não confundir vocês, ó. Ó, 2 unidades, 11 tesouras com 1,5 metros, e aí a seção seria, eu acho que é 7,5 por 7,5, que é a mesma seção do Cairo. Vocês têm que dar uma olhadinha lá para conferir. Certo? Tranquilo, queridos? Conseguiram acompanhar tudo direitinho? Perfeito, né? Agora, a gente vai dar uma olhadinha no exercício com as telhas de cimento amianto, tá? Nenhuma dúvida aqui? Por enquanto, não. Por enquanto, tá tudo bonito, né, Bia? Gabriel também, a Natália também gostou, Regiane, Vitor, Gabriel, Felipe, Diogo tá acompanhando, Diogo? Tainara, tudo tranquilo, filha? Bem tranquilo? Então tá, então vamos lá. Vou apagar aqui, acho que esse aqui acabou mesmo. Acabou. Agora o outro. Ó, vamos lá. O segundo exemplo que a prof tem lá é muito parecido, eu fiz parecido mesmo, para a gente poder observar algumas diferençazinhas, principalmente pelo tipo de telha que a gente vai estar utilizando, né? Que vai me dar uma angulação diferente, que vai me trabalhar um pouquinho diferente. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês, para vocês darem uma olhadinha aqui no exercício, no que a prof pede. Então, o segundo tá ali, ó. Esse galpão aqui, ele é um pouquinho menor. Ele tem 32 metros por 5, tá? E aí, eu vou olhar lá com vocês eu quero que vocês atentem aqui para essa nossa planilha, né? Então, até então a gente estava usando essa aqui, ó. A estrutura principal e secundária para coberturas com telha de barro. Aí eu vou começar a usar o próximo aqui, ó. Que a prof sempre lembra vocês, ó. Ele é muito parecido, mas não é igual, tá? A prof até faz assim, ó, branquinho aqui no meio, para chamar a atenção de vocês, tá? Isso aqui é estratégico. Então, vejam bem, por que a prof fez 5 metros de vão? Porque a prof queria mostrar para vocês que, ó, a classe de tesoura para 5 metros é classe 1, porque eu estou trabalhando com telhas de cimento amianto, né? Coberturas leves com telhas de cimento amianto. Só que assim, ó, o modelo 1 aqui para esse comprimento de vão, ele equivale ao classe 2 aqui, ó. Quando eu trabalho com telha de barro, ele é igualzinho à classe 2 aqui, tá? Então, assim, ó, quando eu falo em telhado com telhas de cimento amianto, eu tô falando em classe 1, que é semelhante à estrutura que eu tenho lá para telha de barro, que é considerado lá a classe 2, tá? A classe 2 aqui é a partir de 7 metros, que eu já tenho, além da mão francesa, mais um montante e mais uma escora, tá? Mas vocês vão ver que, apesar de eu estar trabalhando com essa classe aqui, né, que é muito parecido, ela fica diferente, porque ela fica mais baixinha. Por que disso? Porque eu vou trabalhar com ângulos menores, né? Em vez de 22 graus, eu vou trabalhar com 15 graus aqui, tá? Então, olha, a coluna que a gente vai ter que olhar vai ser essa aqui, ó.
para a gente pegar as seções e tudo mais. E observem também que o número de terças frechais, né, as terças aqui que eu tenho, é um número par. Lá nas telhas de barro, vocês lembram, né? Para esse modelo aqui, que era formado por linha, pendural, pernas e mão francesa, eu tinha 5 terças. Por quê? Porque eu tenho uma única terça na comieira. Nesse caso aqui, como eu vou usar essas telhas de cimento amianto, telhas metálicas, as outras telhas, eu preciso, para a telha de comieira, que é uma telha diferenciada aqui, de 2 apoios, tá? De 2 terças. Então, por isso que eu preciso de 6 terças no total, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E as dimensões estão aqui. Legal? Então, vamos lá. Tranquilo. Da mesma forma que a gente fez no exercício anterior, esse galpão aqui, então, ele tem 32, né, por 5, tá? Vou fazer um desenho aqui, como se eu estivesse cortando a minha estrutura, tá? Então, vou fazer ele aqui, ó. Aqui, tá? Então, aqui eu tenho 5 metros, tá? E eu vou usar um ângulo menor aqui. Por que eu uso os 15 graus aqui? Eu uso os 15 graus para remeter vocês lá. Lógico, é a recomendação, né, para as telhas onduladas. Mas por que eu vou usar os 15? Porque se vocês lembrarem lá da minha casa, a Bia lembra da minha casa, né, Bia? A minha casinha de lá da horta? Lembra da imagem da casinha, né? O ângulo de inclinação daquela cobertura é 15 graus. Quando a prof fez 15 graus, que eu já tinha ideia de usar aquilo para vocês lembrar, para vocês terem a imagem do que é 15 graus de inclinação, tá? A única coisa que não está certo naquela casa são os pilares, tá? Os pilares que eu tenho lá são pilares muito robustos para a estrutura como um todo. E aí eu sempre explico para os alunos, a prof usou aqueles pilares porque a prof ganhou aqueles pilares. Então, eles não foram dimensionados de acordo. O dimensionamento vai dar muito menor. Os pilares, a necessidade em termos de carga que eles iam suportar, eles dariam com uma dimensão muito menor. Mas eu ganhei os pilares, então eu usei os pilares assim mesmo. Mas eles são muito mais do que precisaria, tá? Mas então, 5 metros de vão, 32 metros de comprimento. Só que aqui o que difere? Eu vou usar o beiral igual, né? 0,25, tanto nos frontais quanto nas laterais, tá? E aí, se vocês olharem no material que a prof colocou para vocês ali da Eternit, então tá lá. Esse beiral de 25, né? Também lembrando lá da minha casa, né? A minha casa tem 15 de beiral, né? E por que a prof fez 15? Porque a prof pôs calha. E a calha da prof é feita eu cortei metade, né, dos tubos de 150 milímetros, tubos plásticos, né, para fazer as calhas. Então, a recomendação é que quando você coloque calha, você use um beiral menor, né, porque fica encaixado direitinho. Mas eu vou usar aqui o beiral de 25 com vocês, tá? Que teoricamente não é um beiral que a gente usaria calha, né, mas seria o limite, né, em termos de dimensões desse beiral, tá? Para esse tipo de telha. E aí, assim, ó, aquela telha plástica, ela se assemelha às telhas de cimento amianto, em termos de recobrimento, tanto longitudinal quanto lateral, dimensões, né? Elas são telhas com, se eu não me engano, elas têm 1,22 por 50 centímetros, né, de largura. Elas são telhas bem pequenininhas, tá? E que a gente encontra ali as medidas similares para o cimento amianto também, tá bom? Então, vamos lá. No plástico, eu só não tenho as telhas de cumieira que vocês têm aqui, né? O plástico eu não tenho, eu tive que improvisar ali uma cumieira para fechar as duas águas em cima para não ter entrada de água, né? Mas os outros materiais têm. Então, vamos lá. 5 metros, usei 15. Aí, assim, ó. Aqui, lembra que eu falei para vocês? Eu não tenho armadura secundária com caibros e ripas. Eu vou ter só as terças, tá? E, na verdade, aqui eu tenho 2, né? E aí, o que eu tenho? Mais igual, eu vou calcular esse comprimento aqui, que inclui o 0,25. Deixa eu melhorar ali.
o 0,25 aqui, porque depois eu tenho que calcular o peso da estrutura, o peso aproximado. Tá? Então, vamos lá. Vamos calcular. Ó, vou usar a inclinação no exercício, segue o mesmo roteirinho, né? Então, a inclinação que eu vou usar aqui, lógico, é a inclinação para as telhas de cimento amianto. Eu vou usar, nesse caso aqui, os 15 graus. Certo? Aí, eu já vou calcular aqui o pendural, né? Que é calculado de forma semelhante ao cálculo que a gente fez. O pendural está aqui, né? Ó, o pendural. Então, vocês lembram o pendural, né? Eu usei o cálculo da tangente, só que aqui, no caso, a tangente de 15 graus, que é o ângulo que eu estou usando, vai ser o cateto oposto, que é o pendural, dividido pelo quê? Pelo cateto adjacente, que, na verdade, é a metade da linha, que é 2,5, tá? Para o pendural, lembra, pendural faz parte da armadura principal. Então, eu uso a metade da linha para calcular o pendural. Eu não adiciono aqui a projeção do beiral, tá bom? Então, vou isolar o pendural para cá, e aí vai ficar como? Ó, vai ficar 2,5 vezes a tangente de 15 graus. E aí, vamos ver quanto que vai dar essa conta. Vocês já fizeram? Quanto que vocês acharam? 0,66? Exatamente. 0,67, Bia. Vamos arredondar ali. Depois do último 6, tem isso, Renata. Tem um setinho, tem um novinho. 0,67. Beleza? Beleza. Beleza. Então, ó, olha bem como esse pendural é baixinho em relação ao exercício anterior. Lembra? Então, assim, eu tenho uma linha um pouquinho mais comprida. Aqui eu tenho uma linha de 5, lá eu tenho uma linha de 7, né? Mas o ângulo da cobertura lá era 22, aqui é 15, né? Então, o que fez? Deu uma achatadinha nessa cobertura, certo? Eu fiquei com um telhado mais baixinho, né? Eu tenho linha, eu tenho estrutura um pouquinho mais baixinha, certo? Então, vamos lá. Pendural, 0,67 metros, tá? Aí, eu posso calcular a área do telhado. Então, a área do telhado, vamos lá. Como é que é? Igualzinho, né? Vou apagar aqui, vou calcular no cantinho, ó. Então, a área do telhado vai ser, ó, vou precisar calcular, nesse caso eu não tenho caibro, mas eu vou calcular a água, né? Que é esse comprimento aqui, a água. Certo? Então, como é que a gente calcula? Aqui eu tenho os 15 graus também, né? Então, o cosseno de 15 graus vai ser igual ao quê? Cateto adjacente. Então, neste caso, eu vou pegar a metade da linha e somar com a projeção do meu beiral. Então, aqui vai dar 2,75, ó. 2,5 mais 0,25, 2,75. Dividido pela água, certo? Aí a água, eu vou isolar ela aqui, vai ficar 2,75 dividido pelo cosseno de 15 graus. E isso aqui vai dar, ó, 2,75 dividido pelo 15 cosseno, 2,85? Isso, eu achei isso. Isso. Então, olha, a minha água deu 2,85 metros. Mas não resolveu nada, né? Tem que achar a área do telhado. Então, a área do telhado vai ser o quê? Vai ser a água que eu achei. Como é um só, eu vou multiplicar por 2, porque são duas águas. E vou multiplicar esse valor, que eu quero metros quadrados, né? Eu tenho que calcular em cima do comprimento total do telhado, que vai ser os 32 mais 0,25, 0,25. Então, 32,5, certo?
Estão acompanhando? Ó, 2,85 vezes 2 vezes 32,5. Quanto que vocês acharam? Exatamente, 185,25 metros quadrados. Ó, lembra lá no anterior? 306, se eu não me engano, 0,01? Bem maior a área, né? Praticamente o dobro aqui, tá? Bom, com essa área calculada, vou colocar ela aqui, ó, 185,25 metros quadrados. Já dá para calcular o número de telhas, não dá? Vou apagar aqui, ó, tá? Aí, vejam lá que diferente que é. Eu coloquei para vocês, eu vou usar aqui nessa cobertura as telhas de 153 metros por... metro não, 1,53 metros, ou 153 centímetros por 110 centímetros, ou seja, 1,53 por 1,10. Só que assim, ó, lembra que a prof falou? Eu tenho tanto recobrimento lateral, quanto eu tenho recobrimento longitudinal nas telhas, tá? O recobrimento lateral, para esse tipo de telha, normalmente eles usam uma onda, tá? Metade de cada uma das telhas, né? Então, eu perco ali uma onda, tá? Então, dos 50 centímetros, eu não tenho mais 50, eu tenho menos. Aliás, do 1,10 m eu tenho menos, certo? Eu tenho por causa desse recobrimento lateral. E eu tenho o recomprimento longitudinal em torno de 14 centímetros. Então, o que acontece? Eu tenho perda. A área útil de cada telha, ao invés de eu multiplicar 1,53 m por 1,10 m, que dariam 1,68, na verdade, como eu tenho que descontar esses recobrimentos que tem lá estabelecido, lá no material que vocês podem olhar lá, conferir, eu tenho uma área útil de telha de 1,33 metros quadrados, certo? Então, eu não tenho 1,68, o que significaria dizer que eu não faria recobrimento nem lateral e nem longitudinal, mas não é verdade. Eu tenho tanto recobrimento longitudinal como eu tenho lateral nas telhas, então eu tenho uma perda ali, tá? Então, essa telha em útil me dá uma área de 1,33 metros quadrados. E aí, quando eu vou calcular o número de telhas, é um pouquinho diferente, ó. O número de telhas vai ser assim, ó. Vai ser uma unidade me perfaz uma área coberta de 1,33 metros quadrados úteis, tá? Então, se eu preciso 185,25 metros quadrados de cobertura, quantas unidades no mínimo eu ia precisar? Então, se eu fizer 185,25, que é a área que eu calculei aqui, dividir por 1,33, eu preciso, deu 139,2, a gente vai arredondar para mais, em torno de 140 unidades dessa telha. O que significaria dizer que eu teria, para esse telhado, ó, 140 unidades, eu tenho uma camada aqui e uma camada aqui. Uma camada aqui e uma camada aqui de telha. Certo? Porque elas são em camadas, né? E elas são presas nas terças. Então, o que levaria a acreditar que eu teria 35 telhas para fazer uma camada de um lado, 35 do outro, mais 35, mais 35. E aí eu teria o telhado coberto, tá? Em algumas situações, é mais econômico eu averiguar a possibilidade de trabalhar com telhas de diferente tamanho, né? Então, assim, eu posso trabalhar com telhas menores, telhas maiores, eu posso fazer uns acertos, assim, do ponto de vista econômico, para eu não ter perda, né? Mas nesse caso aqui, teoricamente, eu vou usar só esse tipo de telha, né? Então, eu usaria uma camada de 35 telhas aqui, uma de 35 para cá, uma aqui e outra aqui, né? Porque o telhado é feito assim, ó. Ele vai ter telha aqui, né? E daí ele vai ter as telhas aqui embaixo, ó. Vocês entenderam? E aí eu tenho o telhado todo coberto, né? A mesma coisa do outro lado.
Entenderam como é que é? E aí ele vai estar pregadinho aqui, ó. Pregadinho aqui, pregadinho aqui. Se eu usar telha de 4 milímetros, eu vou pregar com prego, né? Se eu usar uma telha com uma espessura maior, a recomendação é fazer o furinho e aparafusar, senão ela racha. Tá bem? Então, é assim que funciona. Então, no mínimo, eu precisaria de 140 unidades. Entenderam? Todo mundo entendeu isso? Sim, prof. Tranquilo, né? 140 unidades. A prof explica, até. Aí, com isso, eu já posso calcular a carga aproximada do telhado, o peso aproximado do telhado. Peso aproximado do telhado. Que vai ser o quê, ó? Para esse tipo de telha, eu posso considerar, como eu coloquei lá no material, em torno de 100 kg forças por metro quadrado. A sobrecarga não muda, tá? 60. Então, nesse caso aqui, em vez dos 210 que a gente estava utilizando lá para as telhas de barro, eu vou usar 160, ou seja, 100 de estrutura de madeira mais telha e 60 de sobrecarga, tá? Então, como é que eu vou calcular? 1 metro quadrado pesa aproximadamente 160 kg-força. Lembrando que a prof está fazendo equivalência, 1 kg a 1 kg-força, tá? Se eu tenho 185,25 metros quadrados, então isso vai me dar um peso X, tá? E olha o que dá, gente. 185,25 vezes 160. Quanto que vocês acharam aí? 29.640 quilogramas. Ó. Isso aí. 640 quilogramas força, tá? Lembram o anterior? 65 mil? Vocês lembram? Aproximadamente 65 mil? 64 nos quebrados? Então, eu não falei para vocês que a estrutura aqui é bem mais leve? Ele é mais baixinho e, como um todo, é uma estrutura mais leve. Menos da metade, né? Tranquilo? Então, é isso que eu gosto de mostrar para vocês, né? As diferenças que tem para vocês atentarem, porque isso também ajuda na hora da gente fazer o exercício, né? A gente ponderar os valores que a gente está achando, né? Bom, se eu achei o peso aproximado do telhado, eu tenho como calcular agora o número de tesouras, não tem? Vou apagar aqui, ó. O número de tesouras, eu vou usar o mesmo cálculo do Nutrel e do decalque, né? Então, o número de tesouras e a distância entre elas, tá? Vou conferir a distância. Então, o número de tesouras, ou o Nutrel, o número de treliças, vai ser o comprimento da edificação dividido pelo espaçamento recomendado, mais 1. Então, aí, quanto é que vai dar esse Nutrel? Vai dar 32 dividido, aqui o espaçamento é maior, né? 4 metros mais 1. Então, aqui vai dar 32 por 4 vai dar 8, mais 1 vai dar 9 tesouras. A prof fez isso de propósito. De novo, para a gente ver aqui, quando a gente calcula aqui, quando não tem aproximação de nada aqui, a distância entre as tesouras é constante, né? Então, ó, vocês anotaram aqui? Tá anotando. Tá anotando, filho? Pode anotar também, prof. Anotem lá. Então, eu achei, ó, 32 por 4 vai dar 8, com mais 1 vai dar 9. Professor, Foi? da onde saiu o 4? É o espaçamento recomendado que tem lá na planilha, filho. Ah, beleza. Tá bom? Pronto. Deu boa? Todo mundo anotou? Posso apagar? Então, aqui, ó, vou calcular aqui. Se eu achei o número de tesouras de 9, aí o que vai acontecer?
eu vou calcular de novo o espaçamento entre elas para ver se ficou bacana. E deve ficar. Então, ó, o decalque, né? Então, vai ser o comprimento da edificação, né? Dividido pelo Nutrel, que eu acabei de fazer, menos 1. O que vai dar a mesma coisa, né? O decalque vai ser o quê? Vai ser 32, dividido pelo Nutrel, que eu achei, que é 9 menos 1. O decalque vai dar exatamente os 4 metros de espaçamento recomendado. Fechou? Vai dar 32 dividido por 8, vai dar 4. Então, de novo, a prof fez para vocês perceberem, tá? Se eu tenho isso, se o número de tesouras que eu achei foi 9, e se o espaçamento entre elas ficou nos 4 metros, eu posso pensar no número de pilares também, né? Sim? Vou apagar aqui, posso? Pode, prof. Posso? Pode. O que vai acontecer aqui? Olhem bem. Aí vai ficar assim, ó. Lembra que eu falei para vocês? No mínimo, um pilar para cada tesoura, né? Então, aqui, ó. O número de pilares vai ser o quê? Vai ser, no mínimo, o número de tesouras vezes 2. Se eu tenho 9 tesouras vezes 2, então eu preciso de, no mínimo, 18 pilares. Certo? Tranquilo? Sim. Agora, a gente pode fazer a armadura secundária e a principal. Ou a primária, né? Então, aqui, ó. Agora eu vou precisar apagar tudo. Pode ser? Pode. Eu sempre digo, ô saudade do meu quadro verde. Ô saudade. Grandão. Podia escrever nele inteirinho, um exercício completo, sem apagar nada. Saudade do meu campus. Então, vamos lá. Então, vou fazer a armadura secundária primeiro, ó. Armadura secundária. No caso aqui, a armadura secundária é feita só de terças. Lembra que eu falei para vocês? As telhas vão pregadas ou vão aparafusadas na terças direto. Sim? Então, quantas terças eu tenho? Então, eu tenho 6 unidades, não é isso? 6 unidades. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Com, qual é o comprimento do meu telhado? 32, mais 0,25, mais 0,25, com 32,5 metros. E a seção, a gente vai olhar lá na planilha, certo? A gente vai olhar lá na seção. O que nós vamos ter de seção? Ó, 7,5 por 15, tá? 7,5 por 15. A prof vai anotar aqui, ó. 7,5 por 15 centímetros. Uma pecinha assim, né? 7,5 por 15. Tá bem? Isso aí, medida da BNT, tá? Aí a gente precisa ver o corte comercial, tá bem? Bom, ai que bom, professora. A armadura secundária aqui é bem facinho, né? Vou precisar de 6 unidades só com isso, com essa seção. Beleza. Aí eu posso partir para a armadura principal. Armadura principal, ó. Aí a armadura principal não tem como fugir, né? É feito de linhas, né? De pernas, de pendural e de mão francesa, certo? Ó, linha, pendural, pernas, mão francesa, certo? Quantas linhas eu preciso? Uma unidade. Quantas tesouras? 9 tesouras. Com 5 metros. Tá? E a seção, eu vou ter que olhar lá
Olha, é a seção na planilha. Então, a seção lá da BNT vai ser a linha 7,5 por 11,5. Tá? 7,5 por 11,5. Essa seção aqui. Aí as pernas. Será que eu tenho? Não tenho calculado. De novo, eu tenho que calcular. Então, vamos lá. Ó, a perna daqui dentro. Certo? Então, vamos calcular. Cosseno de 15 graus vai ser, ó, no caso aqui, para calcular a perna, eu tenho que usar a medida da metade da linha. E não adiciono a projeção de beiral, tá? Então, 2,5 dividido pela perna, e não a água, tá? Então, a perna aqui vai ser 2,5 dividido pelo cosseno de 15 graus. Então, vamos lá? 2,5 dividido por 15 cosseno, 2,59? Isso. Isso. Então, ó, 2,59. Quantas unidades eu preciso? 2 unidades em 9 tesouras com 2 e quanto, Bia? 2,59. No mínimo, né? E a seção, vocês têm que olhar lá, a seção lá da BNT para prof, da planilha, tá? O pendural, eu preciso de 1 unidade por tesoura. 1 unidade, 9 tesouras, certo? Aí, o comprimento desse pendural vai ser aquele que a gente calculou lá no começo. Eu acho que é 0,67, não é isso? 0,67 metros. E a seção é a seção que a gente vai achar lá na planilha, tá? Seção lá na planilha. Estão vendo que bonitinho que fica? Ó, 1 unidade por tesoura em 9 tesouras e o comprimento dela, a seção da planilha. Pernas, eu preciso de 2 unidades em 9 tesouras, com no mínimo 2,59. E a seção lá na planilha. Pendural, eu preciso de 1 unidade, são 9 tesouras, no mínimo com 0,67 metros que a gente tinha calculado. E a seção a gente tem lá na planilha. Falta a mão francesa. Aí a gente vai calcular a mão francesa exatamente como a gente calculou da outra forma, tá? Então, a mão francesa aqui. Vocês anotaram? Sim, prof. Todo mundo anotou? Eu vou apagar, então, tá? Pode apagar. Pode ir. Tá acabando, gente. Oba! Tá acabando. Aí, ó. Mão francesa é igual lá, né? Então, assim. Vai dar o quê, ó? Vou fazer aqui de novo, ó. Só que ele é menos inclinado, né? No desenho da prof, ele fica esquisito aqui, as medidas não ficam muito boas. Lembra quanto tinha de perna aqui? Quanto que nós tínhamos calculado de perna? Olhem lá para a prof, 2,59. Isso, 2,59, né? Então, vou usar aqui no máximo 1/3 de 2,59. No máximo, tá? Então, no máximo isso, cadê minha calculadora? Tá aqui embaixo. Então, 2,59. 2,59 dividido por 3. Então, é no máximo 0,86 aqui, tá? Então, no máximo, vou parar até em vermelho aqui. Esse pedacinho aqui, no máximo de 0,86. No máximo, esse pedacinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Aí, de novo, ó. Vou passar os 15 para cá, que aqui é 15 também. Aí eu vou calcular de novo o X, o Y, o W e a mão francesa. Lembrando que aqui eu tenho baixinho, né? 0,67. E aí 1/3 ela vai dar compridona, ela vai dar grandona aqui, tá? Então, depois a gente tem que fazer os acertos aqui, mas enfim, vamos calcular aqui direitinho. Como é que a gente vai calcular? Do mesmo jeitinho que a gente fez.
né? Ó, vou fazer o Y é o cateto oposto, então é seno de 15 graus, que é o ângulo, né? Vai ser o Y dividido por 0,86. E o X é cosseno de 15 graus, vai ser igual a X dividido pela 0,86, tá? Então, esse cálculo aqui vai dar o quê, ó? O Y vai ser 0,86 vezes 15 seno. Vai dar 0,22, tá? Então, o Y aqui dá baixinho. Lógico, né? O pendural é baixinho. Aqui deu 0,22, tá? O X, né? Ele é um triângulo bem fininho. Então, vai dar 0,86 vezes 15 cosseno, vai dar 0,83. É isso? Essa abertura aqui? Isso. 0,83, isso aqui tudo em metros, tá? Aí, o que vai acontecer? Por diferença, eu acho o W. Então, o W vai ser o pendural, que é 0,67, menos o Y, que é 0,22, tá? Então, o W vai ser 0,67 menos 0,22, vai dar 0,45. 0,45 metros, tá? Então, aqui dá 0,45, o X dá 0,83, e eu acho a mão francesa, que dá bem compridona, tá? Então, ó, a mão francesa vai ser o X, que eu tinha achado que é 0,83 ao quadrado, mais o W, que é 0,45 ao quadrado. Então, ó, faço o quadrado dos dois, somo, extraio a raiz e acho a mão francesa, né? Então, aqui vai dar 0,83 ao quadrado, costuma 0,69, né? Certo? 0,69. 0,45 ao quadrado costuma dar 0,20. É isso? 0,69 mais 0,20 é dar 0,89. Inverso raiz, 0,94. É isso? Compridíssima, né? Ó, 0,69 mais 0,20, 0,89. Extrai a raiz 0,94. Então, a mão francesa aqui seria imensa de comprida, né? Porque ele é muito pequenininho. 0,94. Isso que vocês acharam? Os cálculos? Sim, prof, fechou. Isso. Então, ó, só para complementar, olha. Então, se eu for fazer a mão francesa, seria como? Seriam 2 unidades em 9 tesouras, com o valor que a gente achou assim, 0,94 metros, e a seção a gente teria que ver lá na nossa planilha, tá? Eu mantive o mesmo padrão que eu tinha feito com vocês. 2 unidades por tesoura, em 9 tesouras, com 0,94 de comprimento, e a seção a gente pega lá. Tranquilo, queridos? Conseguiram absorver a rotina bem certinha do cálculo? Conseguiram observar as diferenças, né? Um tipo de telha ao outro, todas as questões que a gente viu direitinho, os modelos. Eu tô com uma dúvida, porque meu computador acabou a bateria. Aquele 1/3 é da onde que sai mesmo? Não, é no máximo 1/3 da distância, no máximo 1/3 da distância aqui. Tá. Aham. No máximo 1/3. Pode ser menor. Lembra que a prof mostrou uma foto para vocês lá de um aviário, lá do IFSC? Lembra que as mãos francesas eram bem pertinho aqui da cunheira e eles não colocaram nem terça ali, eles colocaram uma outra estrutura? Então, assim, é no máximo 1/3. Sabe por quê? Porque quanto mais eu deito essa mão francesa, né, eu vou tirando ela aqui de perto do pendural, menos ela carrega força, entendeu? E menos ela carrega carga, menos ela faz força. Então, assim, ela vai ficando muito deitada, né? Então, assim, por isso que a gente limita a, no máximo, 1/3
da distância do pendural e no máximo, aliás, em relação ao pendural, e no máximo 1/3 do comprimento da perna. Entendeu? Ah, era o comprimento da perna, então. É isso a minha dúvida. Da perna, que é 2,59, a gente fez 1/3. Então, deu 2,086. E é quanto mais próximo do pendural, por isso que é limitado em 1/3. Tá bom, entendi. Tá? Bem pertinho aqui. Né? Mais que isso, que eu falei para você, ela vai ficando muito, 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 muito aberta, ela vai ficando muito mais parecida com linha, né? Com a metade da linha, do que com o pendural. Né? Ele já está muito aberto nesse caso, tá? Já está muito deitado. O ideal é que ele ficasse mais perto. Então, no máximo até 1/3, tá? Em algumas situações eu trabalho com até menos, tá bom? Então, assim, entenderam bem direitinho? Eu quero que vocês prestem atenção, olhem as diferenças, tá? Que tem um, tem outro, né? Que é tudo coisa que tem a ver lá com a teoria que eu passei. E a tarefa de vocês é semelhante, tá? Vou até compartilhar aqui com vocês. Ela é bem parecida aqui, porque qual é o interesse da prof? Que vocês treinem, né? Fiquem hábeis nos cálculos, né? E saibam do que está fazendo. Quando vocês ficam hábeis nos cálculos, vocês acabam entendendo, fazendo perguntas sobre aquilo que estão fazendo e fica mais claro. Então, ó, tarefa 3, ó, eu fiz 35 por 7, tá? E aí, eu fiz, esse aqui eu vou apagar aqui, que tem, não sei por que ficou esse 35/4 aqui. E outra coisa, eu vou tirar essa carga aproximada sobre cada pilar. Por quê? Porque em alguns momentos, na vez passada, eu até pensei em fazer o cálculo, já apresentar o cálculo da carga sobre o pilar, mas não funcionou, né? Aí, assim, eu comecei a pensar, eu falei, não, acho que eu não vou fazer isso aqui. Eu vou deixar para a gente calcular isso aqui lá no pilar, né? Então, eu vou deixar só pilar, só cobertura aqui, e tudo que for inerente a pilar eu vou deixar para depois, né? Que é a próxima aula. Então, para não confundir a cabeça de vocês, tá? Então, eu vou tirar aquela carga do pilar. Eu deixei para vocês verem, porque eu tinha mostrado na aula passada, na aula para outra turma. Então, agora eu vou tirar. Vou tirar a carga do pilar e aquele 34/5 eu vou eliminar também, tá? Então, é isso. E os itens são todos esses que nós fizemos, tá? Para um telhado de telha de barro e para um telhado de cimentamento, tá? E aí eu faço lá, olha, no telhado de barro, né, eu tenho lá as diferenças de tamanho de beiral, lá no telhado de cimentamento eu fiz exatamente na mesma orientação para vocês, tá? E o resto é só assim, essa coisa, vocês usem sempre as relações de seno com seno tangente para calcular as peças, né, que vai bem, tá? Vai tranquilo. Tranquilo, queridos? Dúvidas? Então, assim, olhem lá com detalhes, tá bem? Olhem lá bem detalhadamente todas as coisas, façam com bastante tranquilidade. Se vocês conseguirem começar a trabalhar hoje, já é legal, porque tá fresquinho na cabeça, tá? E aí, qualquer dúvida, daí a gente pode conversar, tá bom? Então, vou encerrar a gravação. Sim? Até a semana que vem. Se cuidem. Façam um exercício. Se tiverem dúvida, chame a prof, chame a Tuane. Nós temos o nosso grupo, né? E até lá. Eu vou encerrar aqui, então, a gravação. Tá bem?